E aí pessoal, tudo certo com vocês? Na aula de hoje nós estaremos resolvendo os exercícios da semana 1 do PET volume 1. Então, vamos lá? No primeiro exercício fala o seguinte: considere dois frascos transparentes, fechados de formato e tamanho iguais. Ambos contêm líquidos transparentes com um tendo densidade de 0,7 grama por centímetro cúbico e outro com densidade 1,5 gramas por centímetro cúbico. Aí o exercício na letra A pede o seguinte: qual é a definição e a fórmula de densidade? Bem simples, pessoal. A densidade ela representa o quociente, ou seja, a razão, a divisão entre a massa e o volume de um material numa certa temperatura e pressão. Ou seja, se variar a temperatura e variar a pressão, vai ter ali uma influência no cálculo da densidade. Certo, pessoal? Então, como que eu faço o cálculo da densidade? Qual que é a fórmula? O exercício pediu isso para a gente. O cálculo da densidade é assim, pessoal. Densidade é igual a massa do material dividido pelo seu volume. Beleza? Letra B. Na letra B pergunta para a gente: trata-se de substâncias iguais ou diferentes? Sem abrir os frascos, como você faria para identificar as substâncias? Bem simples, pessoal. A densidade ela é uma propriedade específica, ou seja, cada material vai ter uma densidade, certo? Se a gente estiver analisando ali dois materiais e eles apresentarem densidades iguais, isso quer dizer que trata-se de um mesmo material. E se apresentar densidades diferentes, como foi informado no exercício, um líquido ele apresentava densidade igual a 0,7 gramas por centímetro cúbico. Observem que o outro líquido ele apresentava densidade igual a 1,5 gramas por centímetro cúbico. Então são densidades diferentes. Então, consequentemente, vão ser substâncias diferentes. E continuando, pessoal, o exercício fala ainda para a gente: sem abrir os frascos, como você faria para identificar essas substâncias? Turma, se a gente conhece a densidade desses líquidos, a gente pode estar consultando uma tabela de densidade e estar fazendo a identificação desses líquidos. Tá certo? Dá um certo trabalho? Dá, mas é possível encontrar um líquido que tenha a densidade igual a 0,7 gramas por centímetro cúbico e uma densidade de outro líquido que apresente a densidade 1,7 gramas por centímetro cúbico em uma dada condição de temperatura e pressão. Agora então, vamos para a questão 2. Na questão 2 fala o seguinte: qual é o estado físico, sólido, líquido ou gasoso dos materiais da tabela abaixo quando eles se encontrarem no deserto da Arábia a temperatura de 50 graus Celsius e na pressão de 1 atm? Então o pessoal apresentou para a gente aí três substâncias que são o cloroformo, o pentano e o fenol, e apresentou ainda para a gente, pessoal, o ponto de fusão e o ponto de ebulição dessas substâncias. Então o exercício quer o que a gente faça? O exercício quer que a gente faça, pessoal, a identificação do estado físico dessas substâncias aí quando a temperatura for de 50 graus Celsius. Beleza? Como que eu vou fazer isso, pessoal? Primeira coisa é estar identificando o que significa ponto de fusão e o que significa ponto de ebulição. O ponto de fusão, pessoal, é a passagem do estado sólido para o estado líquido, enquanto o ponto de ebulição é a passagem do estado líquido para o estado gasoso, certo? Então, a partir disso, eu já consigo fazer uma inferência sobre qual será o estado físico dessas substâncias em uma dada temperatura. Já que estamos falando sobre 50 graus Celsius, nós precisamos tomar 50 graus Celsius como referência, beleza? Então, pessoal, em 50 graus Celsius vai ser maior que o ponto de fusão, certo? Então, primeiramente, a gente já consegue desconsiderar que o clorofórmio ele está no estado sólido. Por quê? Porque 50 graus Celsius é maior que menos 63 graus Celsius. Então,
a substância ela não pode estar no estado sólido, porque o cloroformo está no estado sólido, a temperatura deveria estar abaixo de 63 graus Celsius. Beleza, excluir o estado sólido para o cloroformo. Agora a gente consegue estar analisando ainda, pessoal, o ponto de ebulição, né? Se tiver acima de 62 graus Celsius, em qual estado físico a substância vai estar? Vai estar no estado gasoso, certo? Só que a temperatura que se encontra é 50 graus Celsius. 50 graus Celsius é menor que 61 graus Celsius, que é a temperatura de ebulição, e ela é maior que 63 graus, menos 63 graus Celsius, que é o ponto de fusão. Então, entre o estado sólido e o estado gasoso está o estado líquido, certo? Então, o cloroformo na temperatura de 50 graus Celsius, ele vai se encontrar no estado líquido, ok? E o pentano, a gente vai fazer a mesma análise, pessoal. Vamos analisar o ponto de fusão e o ponto de ebulição, tomando como temperatura referência 50 graus Celsius, que vai ser aquela condição onde essa substância vai se encontrar, beleza? Então, observe que 50 graus Celsius é maior que menos 130 graus Celsius. Então, o pentano ele não pode estar no estado sólido. E agora, observando o ponto de ebulição. Se tiver acima de 36 graus Celsius, o pentano ele vai se encontrar em qual estado físico? Vai ser no estado gasoso, concorda comigo? Acima de 36 graus Celsius, a substância ela vai estar no estado gasoso. E a temperatura que o exercício formou para a gente, que se encontra, é 50 graus Celsius. 50 é maior que 36. Então, o pentano ele vai estar se encontrando no estado gasoso. Ok? Por fim, nós vamos analisar o fenol. Então, observe que o fenol, a temperatura de fusão dele é 41 graus Celsius. Certo? Então, o fenol, em 50 graus Celsius, ele vai apresentar uma temperatura maior que a temperatura de fusão, certo? Então, ele não vai poder ser encontrado no estado sólido. Agora, vamos ver se ele vai poder ser encontrado no estado gasoso. Se tiver acima de 182 graus Celsius, o fenol vai se encontrar no estado gasoso. Porém, a temperatura ali de referência é 50 graus Celsius. 50 graus Celsius é menor que 182. Então, o estado físico que o fenol vai se encontrar é no estado líquido, beleza? Ele não vai poder encontrar o fenol no estado gasoso, porque para ele passar do estado líquido para o estado gasoso, a temperatura ela precisaria ser 182 graus Celsius. Ok, pessoal? Esse exercício aqui ele é muito bom e espero que vocês tenham entendido. Se não entendeu, por favor, me manda mensagem lá no nosso grupo. Bora então para a questão 3. Na questão 3 fala o seguinte: com relação ao número de fases, os sistemas podem ser classificados como homogêneos ou heterogêneos. Então, pessoal, a gente precisa relembrar isso. Quando o sistema ele apresenta uma única fase, ele é classificado como homogêneo, certo? Então, se o sistema você observar ali, apresentar um único aspecto, uma única característica, então esse sistema aí ele é homogêneo. Agora, se o sistema ele apresentar mais de uma fase, ele vai ser heterogêneo, certo? Por exemplo, você conseguir identificar duas substâncias ali no seu sistema. Então, você vai estar classificando esse sistema aí como heterogêneo. Aí, turma, o exercício fala o seguinte: as alternativas correlacionam adequadamente o sistema e sua classificação, exceto em letra A, água de coco. Água de coco, pessoal, é um sistema heterogêneo? Sim, não é, galera? A água de coco ela tem ali a água e alguns resíduos de coco. Então, terá duas fases. Se eu consigo identificar a água e os resíduos de coco, então tem duas fases. Se tem duas fases, é um sistema heterogêneo. Beleza? A mesma coisa vale para a letra B, pessoal. A letra B fala que a laranjada é um sistema heterogêneo. É heterogêneo. Por quê? Porque a gente consegue identificar ali o suco e alguns resíduos da laranja. Certo? Então,
A letra B é de fato um sistema heterogêneo. E a letra C? A letra C, pessoal, é uma coisa que muita gente erra. Muitas pessoas falam que o leite de é um sistema homogêneo, mas ele não é um sistema homogêneo, pessoal. Por mais que a gente olhe a olho nu, a gente só vê aquele líquido branco, se nós pegarmos um microscópio, nós vamos conseguir identificar algumas gotículas de gordura ali no leite. Então, por apresentar mais de uma fase, ele vai ser então classificado como um sistema heterogêneo, certo? Então, a alternativa correta para a questão 3 é a letra C. E a letra D? Será que a letra D está certa, pessoal? A letra D fala que a poeira do ar é um sistema heterogêneo. É um sistema heterogêneo, né, pessoal? A poeira no ar, a gente vai conseguir identificar o ar e a poeira. Então, a letra D, ela está certa. É um sistema heterogêneo, tem mais de uma fase. E a água do mar filtrada é um sistema homogêneo? É um sistema homogêneo, porque a gente só consegue estar identificando ali a água, certo? Uma única fase. Então, é um sistema homogêneo. Então, a questão 3, a alternativa correta é a letra C. Questão 4. A questão 4, pessoal, fala o seguinte. Em um sistema fechado que contenha água líquida, cloreto de sódio dissolvido, cloreto de sódio não dissolvido, 2 cubos de gelo e os gases oxigênio e nitrogênio não dissolvidos na água líquida existem. Aí o exercício quer que a gente fale quantas fases há nesse sistema e quantos componentes existem. Esse exercício aí é um ótimo exercício, pessoal. Então, vamos analisar? A primeira coisa que a gente precisa estar fazendo é fazendo a esquematização desse sistema, certo? Então, aqui eu representei um quadradinho e ali dentro desse quadradinho, pessoal, eu coloquei a água líquida que o exercício falou que existia. Existia ali cloreto de sódio dissolvido nessa água, certo? E havia ainda, pessoal, um cloreto de sódio não dissolvido, que estava lá no fundo do sistema. E o exercício disse ainda que havia 2 cubos de gelo. E havia ainda os gases oxigênio e nitrogênio não dissolvidos na água. Então, começando, quantas fases há nesse sistema? O que eu consigo distinguir aí nesse sistema, pessoal? Eu vou conseguir identificar ali a parte gasosa, certo? Vou conseguir identificar os cubos de gelo. Vou identificar a água misturada ali com o cloreto de sódio e vou identificar ainda uma parte de cloreto de sódio lá no fundo do recipiente. Então, quantas fases existem? 1, 2, 3, 4 fases, certo? Então, lá nesse sistema vai haver 4 fases. Depois o exercício ainda fala para a gente o seguinte, ainda pergunta na verdade, né? Quantos componentes há nesse sistema? O que são componentes? São substâncias, pessoal. Simples. É só a gente dizer quantas substâncias tem nesse sistema. A gente vai ter a água, então um componente. Cloreto de sódio, certo? Cloreto de sódio vai estar dissolvido e uma parte não dissolvida. Mas a gente considera uma substância só, tá, galera? Então, a gente tem água, nós temos cloreto de sódio e vai ter também o gás oxigênio, que é o O2, e vai ter o N2, que é o gás nitrogênio. Então, deu quantas fases? 4, certo? Então, na verdade, componentes, né? Vai ter 4 fases e também 4 componentes, sendo um componente o oxigênio, o gás oxigênio, o outro o gás nitrogênio, a água e o cloreto de sódio. Beleza? Então, a alternativa correta para a questão 4 é a letra A. E por fim, pessoal, o último exercício é sobre gráficos. O exercício diz o seguinte, identifique nos gráficos o que se pede. Pede para a gente circular a temperatura e a faixa de fusão. Então, pessoal, o exercício que a gente identifica onde está a temperatura de fusão, onde está a temperatura de ebulição. Para uma substância, para esse tipo de gráfico aqui é bem simples, né, pessoal? Onde estão os patamares lineares, nós sabemos que corresponde à temperatura de fusão e à temperatura de ebulição.
certo? E outra coisa importante estar falando, pessoal, antes de estar avançando, é que no eixo X encontra-se o tempo e no eixo Y encontra-se a temperatura. Observem que nesse gráfico aqui, a temperatura ela vai aumentando com o tempo. E nesse outro gráfico aqui, a temperatura ela vai diminuindo com o passar do tempo. Certo? Então, o exercício pediu na letra A para a gente identificar a temperatura de fusão. Então, isso é bem fácil, pessoal. A temperatura de fusão, ela está aqui, certo? Vamos fazer também a temperatura de ebulição de uma vez, beleza? Então, aqui está a temperatura de fusão, nesse patamar. Então, o valor da temperatura de fusão aqui é 0, certo, pessoal? Onde a gente encontrar patamares lineares, a gente já pode rapidamente identificar ali como sendo a temperatura de fusão ou de ebulição. A gente vai precisar estar analisando o momento do gráfico. Aqui vai ser a temperatura de fusão, porque teve um início de aquecimento, fez-se um patamar. Aí depois continuou o aquecimento e aqui fez outro patamar, certo? Então aqui primeiro vai ser a temperatura de fusão e aqui vai ser a temperatura de ebulição, que vai ser de 100 graus Celsius. Ok, turma? E para esse outro gráfico aqui. Observe, pessoal, que esse outro gráfico, como eu disse, está tendo um resfriamento. A temperatura ela diminui com o passar do tempo. Então, a temperatura de ebulição ela vai estar aqui. Então, a faixa de temperatura de ebulição vai ser essa faixa aqui, certo? Por que vai ser aqui? Turma, se está tendo um resfriamento, a substância ela está aqui no estado gasoso. Aí depois que tem uma mudança na inclinação da reta, aqui vai ser então a temperatura de ebulição. Depois da temperatura de ebulição, a substância ela vai estar passando para o estado líquido. Aí nessa outra faixa aqui, vai ser então a temperatura, o ponto de fusão, certo? Então aqui, nessa faixa daqui até aqui, vai ser a temperatura de fusão. Por que os gráficos eles possuem patamares diferentes de temperatura de ebulição e temperatura de fusão? Simples, pessoal, porque esse gráfico aqui, ele trata-se de uma substância, enquanto esse outro gráfico aqui, ele trata de uma mistura, ok? As misturas, elas não têm ponto de ebulição e fusão definidos, eles são variáveis ali numa faixa de temperatura, ok? Então, identifiquei a temperatura de fusão e ebulição para os dois gráficos. Aí depois, na letra C, o exercício pede para a gente estar escrevendo os estados físicos da matéria. Isso aí é uma coisa bem tranquila, né, galera? Então, abaixo da temperatura de fusão, nesse gráfico aqui, a gente sabe que temos a substância no estado sólido. E na temperatura de fusão? Na temperatura de fusão, dois estados físicos coexistem. Vai haver ali o estado sólido e também o estado líquido. Depois da temperatura de fusão, vai haver o estado líquido. E na temperatura de ebulição? Na temperatura de ebulição vai coexistir ali também dois estados físicos, que são o estado líquido com o estado gasoso. E acima da temperatura de ebulição, vai ter ali o estado gasoso, certo, pessoal? E nesse outro gráfico, aqui, pessoal, vai ter inicialmente o estado gasoso. E na temperatura de ebulição, mesma coisa, estado líquido e estado gasoso. E abaixo da temperatura de ebulição, vai ter aqui, nessa faixa, o estado líquido. E na temperatura de fusão? Na temperatura de fusão irão coexistir dois estados físicos, o sólido com o líquido. E abaixo da temperatura de fusão encontra-se o estado sólido. Bem de boa, né, galera? E na letra D? Na letra D pergunta se é um gráfico de aquecimento ou um gráfico de resfriamento. Eu já acabei de responder essa pergunta anteriormente, né, galera? Esse gráfico aqui, ele vai ser um gráfico de quê? Vai ser um gráfico de aquecimento. Por quê, professor? Observem, galera, que com o passar do tempo, a temperatura, ela vai aumentando.
Então, se a temperatura está aumentando, isso indica que é um aquecimento. Enquanto nesse outro gráfico aqui acontece o inverso. A temperatura ela vai diminuindo. Então, se a temperatura está diminuindo, isso é um resfriamento. E na letra E? Na letra E fala para a gente definir se é um gráfico de mudanças de estado de uma substância ou de uma mistura. Também já respondi essa pergunta, pessoal. Esse exercício, certo? Esse gráfico aqui, ele trata de uma mudança de estado de uma substância. Por quê? Porque ele apresenta patamares de temperatura de fusão e temperatura de ebulição definidos, lineares. Então, se é linear dessa maneira, então isso trata-se de uma substância. E de uma mistura. Uma mistura, pessoal, ela vai apresentar ali temperaturas de fusão e temperatura de ebulição variáveis. Tranquilo? Então, esse gráfico aí, esse aqui é aquecimento, esse outro aqui é resfriamento e o primeiro trata-se de um gráfico de uma substância, enquanto esse outro gráfico aqui trata-se de um gráfico de uma substância, de uma mistura, na verdade, uma mistura simples. Tranquilo? Entenderam, turma? Se não entendeu algum exercício, por favor, me manda mensagem no WhatsApp e não acumulem essas dúvidas. Beleza? Até a próxima então e valeu!